nós desejamos sim. Graça e paz, irmãos. Este é o momento em que nós oramos pelas pessoas que estão passando por necessidades, que têm algum pedido de oração em favor de si mesmo, de outra pessoa, ou até mesmo um agradecimento. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos o texto da Sagrada Escritura no livro do profeta Jeremias, capítulo 29, versos 11 a 13, que diz o seguinte: Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Então, nesse momento, busque a Deus de todo o coração. Vamos orar por essas pessoas. Nós cremos que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Temos aqui alguns pedidos de oração. Primeiramente, a Elisa e o Sérgio estão pedindo oração em agradecimento. Esse é um motivo muito bom. Em agradecimento pelos 33 anos de casamento que eles completaram agora, dia 13. Vamos orar agradecendo a Deus por isso. Também a Cristiane Gomes agradece a todos pelas orações em favor do pai dela, que não precisará mais fazer o cateterismo, apenas uma cintilografia. Glória a Deus por isso, irmãos? Também a Sandra Rodrigues pede orações pela saúde de José Roberto Machado, marido de uma amiga dela, que está com Covid e está muito mal. Oraremos por ele também. A Eliana Fischernes pede orações por sua saúde, pois está se tratando de tendinite nos 2 braços. Mas graças a Deus, o medicamento que ela está tomando já está fazendo efeito. Ela também pede pela saúde de seus familiares e de todos os irmãos da IBVA. A Cida agradece pela vida da sua amiga Elizabeth Ost, pois graças a Deus ela não está mais entubada e está se recuperando. Chegou a ser entubada aí por motivo de Covid, mas graças a Deus agora já saiu do tubo e começa a se recuperar. Deus é bom o tempo todo, ela diz. Também pede oração por todas as pessoas que estão sofrendo de Covid e de seus familiares. Amém, irmãos? Vamos orar. A Leia Pimentel agradece pelas muitas bênçãos e pede a bênção de Deus num teste para a vaga de emprego, que será agora no dia 20, para que Deus esteja abençoando, dê tudo certo e ela consiga essa vaga de emprego. E também pede pelo Cauã, que começará a fazer Senai, e que ele seja a luz onde estiver. Amém. A Ana Carvalho agradece a Deus por ter conseguido um inquilino para sua propriedade ali na Vila Barcelona, em São Caetano. Que Deus seja louvado. Eliel Carvalho agradece a Deus pela cirurgia da sua filha Lígia ter dado tudo certo. Deus é fiel. Amém, irmãos. Esses são os pedidos de oração. Então, pela Elisa e o Sérgio, agradecimento pelo casamento. Cristiane Gomes, agradecimento pelo pai dela não ter precisado fazer o cateterismo. A Sandra Rodrigues pede em favor do José Machado, que está com Covid. Eliana Fischernes pede a Deus para que continue abençoando o tratamento dela de tendinite. A Cida, por sua amiga Elizabeth. E a Leia Pimentel também para que Deus abençoe ela no teste de emprego e por seu filho Cauã. Ana Carvalho agradece pelo inquilino que Deus mandou para sua propriedade e o Eliel agradece pela cirurgia da sua filha ter dado tudo certo. Vamos orar? Senhor Deus, Pai de amor, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, neste momento, Senhor, como ministro do Teu Evangelho, eu coloco diante do Teu altar os pedidos de oração de cada uma dessas pessoas aqui, Senhor. Peço, Senhor, para que derrame a cura, Senhor,
Derrame também sabedoria nas mentes dos médicos para que eles possam agir conforme a tua vontade da melhor forma possível, trazendo os tratamentos mais adequados. Pedimos também, Senhor, por todos aqueles que estão sofrendo com essa doença, a Covid. Age, Senhor, vai com teu Espírito Santo derramando cura, Senhor, restaurando a saúde de cada uma dessas pessoas e também dando sabedoria, Senhor, discernimento e empatia, amor por essas vidas por parte dos profissionais da saúde, para que eles possam, Senhor, realmente se preocupar com essas pessoas e dar o tratamento adequado, Senhor, o tratamento preventivo, Senhor, o tratamento já nos estágios iniciais da doença, com os medicamentos adequados para isso, para que essas pessoas nem cheguem a ficar num estado tão grave, Senhor. E por aqueles também que já estão em estado grave, Senhor, age, Senhor, com a tua providência para que eles possam se recuperar. Também agradecemos, Senhor, pelos irmãos que completaram aniversário de casamento. Abençoe a todos os casais da igreja, para que eles possam, Senhor, viver esse desafio da vida matrimonial e continuar vivendo de acordo com a tua vontade. Também, Senhor, peço para que abra as portas de emprego, Senhor, ajuda as pessoas que estão fazendo provas, entrevistas, processos seletivos, entregando currículos, para que eles possam, Senhor, conseguir essas tão importantes vagas de emprego para conseguir o seu sustento e viver de forma digna, Senhor. Também agradecemos, Senhor, pelas pessoas que fizeram cirurgias e que elas ocorreram tudo bem e deu tudo certo, e por aquelas que nem precisaram fazer cirurgia porque o Senhor interviu. Peço também, Senhor, por todos os jovens da igreja, para que eles possam ser luz em meio a esse mundo de trevas, resplandecendo, Senhor, a luz de Cristo em meio às trevas dessa sociedade perversa. Os protege de todo o mal, Senhor. Coloca, Senhor, nas mentes e nos corações desses jovens, Senhor, a tua palavra, Senhor, a tua vontade, para que eles possam permanecer firmes em meio a tantas tentações, Senhor, que eles têm passado. E peço para que abençoe todos os irmãos, Senhor, da Igreja Batista em Vila Alpina, para que nós possamos continuar, Senhor, vivendo em comunidade. Abençoe para que as vacinas possam ser administradas logo e realmente funcionem e tenham esse efeito imunizador, para que logo nós possamos retomar os cultos presenciais em nossa igreja, Senhor. Muito obrigado por tudo, Pai. Essa é a oração que nós fazemos, já agradecendo, porque cremos pela fé que receberemos tudo o que pedimos. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos. Que Deus abençoe a todos. Perdemos sempre. Oh, que dor no coração. Só porque nós não levamos tudo a Deus.
haverá outro amigo de tão grande compaixão. Os contritos, Jesus Cristo sempre atende em oração. E se nós desfalecemos, Cristo estende-nos a mão, pois é sempre a nossa força e refúgio em oração. Se este mundo nos despreza, Cristo é nosso em oração. Em seus braços nos acolhe e nos dá consolação. Pois reconheço que tudo de bom provém de Deus.
devolver com meu serviço, enquanto o fôlego existir, pois reconheço que tudo de bom provém de Deus. Seja bem-vindo à segunda mensagem da série de pregações intitulada O Ateu Cristão. Esta série é baseada no livro do Greg Krascel, com este mesmo título. Se você não assistiu o primeiro sermão, vá lá no Facebook, no YouTube, e eu recomendo que você assista. O cristão ateu. Segundo o Greg Krascel, o cristão ateu é aquele que acredita em Deus, mas vive como se ele não existisse. O cristão ateu, ele vai à igreja, coloca a Bíblia debaixo do braço, ele trabalha na igreja, ele fala para as pessoas que é crente, mas quando você olha para o estilo de vida dele, você percebe que ele é igual a todo mundo. Se você examinar o extrato bancário desta pessoa, vai perceber que ele gasta como gasta todo mundo. Se você prestar atenção nas palavras dele, vai perceber que o vocabulário dele é o vocabulário que todo mundo usa. Se você perceber e olhar para as prioridades do ateu cristão, vai notar que as prioridades dele são as prioridades da maioria das pessoas. Ele crê em Deus, só que Deus não faz diferença na vida dele. Eu sempre cito uma música que eu ouvia muito quando era criança, sobre o crente domingueiro. E a música dizia assim: domingueiro nunca queira ser, no domingo ele é santarrão, mas na segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, não é santo não. O cristão ateu é o típico religioso. Quando eu digo aqui na igreja que nós não gostamos de religiosidade, eu estou dizendo isso. O cristão ateu substitui Deus pela religião, substitui Deus pela igreja, substitui Deus pelo pastor. Ele é fã daquele pastor, daquela profetisa, daquele cantor, daquela banda. Ele substitui Deus pelas leis, pelo legalismo. Ele faz as coisas conforme a lei, mas ele não tem um relacionamento profundo com Deus. É por isso que nós estamos enfatizando este assunto nessas próximas semanas, sobre o cristão ateu. Nós já falamos que cerca de 95% dos brasileiros dizem que creem em Deus. Creem em Deus. Todavia, existe uma diferença entre crer e se relacionar com Deus. O crer atesta a existência. O relacionar atesta a intimidade. Pense como você era em relação a Deus antes de se converter. E como você é agora em relação a Deus. Você tem mais intimidade com Deus? Você conhece mais a Deus? Eu afirmo, e já afirmei isso na palavra de domingo passado, de quarta-feira passada, não é? Eu já falei que só crer não é o suficiente. Porque a Bíblia diz que os demônios creem e tremem. Então até os demônios creem em Deus. Crer é o primeiro passo, mas não pode ser o único passo. E algumas pessoas ficam estagnadas neste primeiro passo.
O ateu não crê em Deus. O ateu cristão se contenta apenas em crer, em atestar a existência desse Deus. Mas o cristão genuíno, além de crer, conhece, obedece e serve a Deus. Conhece, obedece e serve a Deus. Quem é você? Um ateu? Um ateu cristão? Ou um cristão genuíno? E eu tenho certeza que, pelo menos a nível de vontade, você quer ser um cristão genuíno. E a intenção desta série é fazer de todos nós genuínos crentes em Deus. Então vamos à segunda mensagem desta série, que é o seguinte, o título é o seguinte: crê em Deus, mas ainda se envergonha do seu passado. A pessoa entregou a vida a Cristo, a pessoa crê em Deus, mas não consegue se livrar dos seus erros no passado. Existe alguma coisa no seu passado da qual você se envergonha? Algo que você tenha dito, algo que você tenha feito, aquilo que você não conta para ninguém, aquele pecado bem cabeludo. Existe alguma coisa lá no passado que se envergonha? Aqui a gente se defronta com o problema da vergonha. Milhares de pessoas morrem um pouquinho por vez dentro do túmulo da vergonha. Pode ser em função de algum pecado sexual cometido na juventude ou em outras situações. Pode ser também por alguma besteira que fez em relação às suas finanças, fez dívidas irresponsáveis, comprou coisas de que não precisava e se complicou, né? A sua condição financeira se deteriorou e ele se envergonha de falar aquilo. Outras pessoas carregam uma grande culpa por terem tido falta de habilidade nos relacionamentos pessoais. Pessoas que tiveram lá um piti, falou um monte de besteira ou fez uma grande besteira e depois ele para pensar e fala: puxa, que lambança que eu fiz. E aquilo traz uma vergonha. Eu sempre conto, a última conversa que eu tive com o meu pai foi no pátio da igreja, sobre um assunto que nós estávamos resolvendo, questões bancárias dele com a minha mãe, e eu dei uma bronca nele, porque eu achava que, não, o senhor tem que ir lá e falar com a gerente. Foi assim, meio rústico. Foi a última coisa que eu falei para o meu pai. Então são coisas do passado que de vez em quando vêm na cabeça da gente. Há pessoas que sofrem em função de um abuso sexual que sofreu na sua infância ou até depois, como se aquela pessoa fosse culpada do abuso sexual. É uma falsa culpa. E ela se envergonha do seu passado. Em geral, aí você está vendo um desenho que é o ciclo da vergonha. É um ciclo de autorrecriminação e de mentiras. Perceba, primeiro a gente vivencia um acontecimento doloroso. Qualquer um desses que eu citei, até outros. Você primeiro vivencia aquilo. E depois, nós passamos a acreditar na mentira do nosso fracasso. Nós somos um fracasso. Você assume
o fracasso. Eu sou um fracasso. Então, nós cremos em uma mentira de que somos nossa dor. Nós somos nosso fracasso. E, por fim, um sentimento de vergonha que nos prende na armadilha maligna de nos fazer acreditar que talvez nunca mais vamos conseguir nos recuperar. Guarde bem isto. A sua dor do passado não pode se tornar na sua identidade do presente. Passado é passado. Quando nós deixamos a vergonha controlar os nossos atos, nós ficamos impossibilitados de enxergar o grande amor de Deus por nós. A vergonha se coloca como uma nuvem escura entre nós e Deus. Muita gente vive machucada debaixo de uma dor não curada. A prova de que o seu passado ficou para trás é que você pode falar sobre ele no presente, sem trazer isto como sua identidade. Eu sei que o meu erro, a minha culpa, ficou lá para trás. Quando eu consigo falar daquilo, contar aquilo, sem aquilo me afetar negativamente. Eu lamento profundamente que com a pandemia nós precisamos dar uma brecada no projeto Celebrando a Recuperação. Porque no projeto Celebrando a Recuperação, nós simplesmente damos a liberdade uns aos outros de falar sobre as nossas culpas, nossos fracassos, sobre os nossos vícios, sobre os nossos traumas, falar uns com os outros. E eu espero que assim que termine esta fase de pandemia, nós possamos retornar ao Celebrando a Recuperação. Agora, existe uma solução para o problema da vergonha em relação às situações do passado. Pode ser um pouco diferente para cada um, mas pela graça curadora de Deus, existe uma saída para todas as pessoas. Os cristãos ateus vivem como se Deus não existisse, porque em seu ciclo de vergonha, parece que Deus não existe realmente. É aquela nuvem escura que me impede de ter comunhão com Deus. Pense em Pedro e Judas. Judas cometeu um ato vergonhoso. Ele traiu ao Senhor Jesus Cristo. E aí, esta dor, ele se tornou a sua dor. E ele foi se matar. Pense em Pedro. Pedro, ele negou a Jesus, mas se arrependeu amargamente. E logo depois da ressurreição, Jesus aparece a Pedro para que ele pudesse quebrar na vida de Pedro o ciclo da vergonha devido ao seu passado. Jesus já havia perdoado a Pedro. Então você deve quebrar as algemas da vergonha. Com Cristo, você não é o seu pecado. Nós, como filhos de Deus, somos perdoáveis, capazes, moldáveis e constrangidos por um ilimitado amor de Deus. Então, derrote o ciclo da vergonha, declarando hoje que Deus perdoou os seus pecados em Cristo pela graça. Eu gosto muito de uma história que Brennan, o autor do livro
o Evangelho Maltrapilho conta, parece que é neste livro mesmo. Ele fala que numa certa cidade, uma pessoa começou a espalhar para todo mundo que falava com Deus, conversava com Deus. E aquilo gerou assim, uma grande movimentação na cidade, até que alguém foi reclamar com o bispo. E o bispo falou, então manda ele vir falar comigo. E trouxeram aquele homem até o bispo. E o bispo falou com ele, escuta, realmente Deus fala com você? Sim, ele fala, respondeu. Então faça o seguinte, diz o bispo, da próxima vez que ele vier conversar com você, pergunte para ele qual foi o pecado que eu confessei na minha última confissão. Tá bom. E foi embora. Tempos depois ele voltou para falar com o bispo. E o bispo perguntou, escuta, você perguntou para Jesus aquilo que eu lhe falei? E ele disse, perguntei. E o que foi que ele respondeu, disse o bispo? Ele disse que não se lembra. Não é uma história bonita, porque ela expressa realmente aquilo que acontece. Deus não se lembra daqueles pecados que nós confessamos com sinceridade, com arrependimento, com o desejo de mudar. Deus não se lembra dos pecados confessados. Eu tenho um exemplo maravilhoso na Bíblia de como derrotar este ciclo da vergonha. E vou citar que é a vida de José. Mas, primeiramente, eu quero dizer o seguinte, para você derrotar o ciclo da vergonha, você precisa aceitar aquilo que não pode ser mudado. Deus pode mudar o nosso futuro, mas o passado nós não podemos mudar. Aceite isto. Aquilo que aconteceu, aconteceu. Lembra de Davi? Davi adulterou, de uma forma indireta mandou matar o marido de Batseba, com quem havia adulterado, e depois caiu o peso da vergonha sobre ele. E no Salmo 51, eu recomendo que você leia, ele confessou o seu pecado e foi perdoado. Ele não poderia mudar o seu passado, mas poderia cooperar com Deus para transformar o seu futuro. Você precisa dar esse passo hoje. Se há algo no seu passado que está lhe prendendo lá no passado, você precisa se libertar disso. E também tenha fé naquilo que Deus prometeu. Tenha fé em Deus, nas suas promessas. Como Paulo, diga, eu me esqueço das coisas que ficam para trás e prossigo para o alvo, eu prossigo adiante. Você precisa avançar para o futuro com esperança. Deus pode mudar o seu futuro. Olha o que diz 2 Coríntios 1:20. Pois todas as promessas de Deus se cumpriram em Cristo com um alto e claro sim. Todas as promessas de Deus se cumpriram em relação a Cristo. E todas as promessas de Deus em relação a você é um sim. Então, tenha fé naquilo que Deus prometeu. Você pode se lembrar do que aconteceu, mas sem se tornar aquilo que aconteceu. Acredite, se você convive com uma grande vergonha, Deus pode operar um grande milagre em sua vida, mudando a sua forma de ver o seu passado. Um osso quebrado costuma ficar mais forte na extremidade da fratura. De igual modo somos nós. A minha fraqueza do passado
pode ser uma força oposta no presente. A minha fraqueza do passado pode me tornar mais forte hoje. Aceite isso. Quando você vai comprar alguma coisa a crédito, você vai ter que passar lá pelo crediário. E às vezes algumas pessoas não são aprovadas porque elas deixaram de pagar no passado, estão com o nome sujo, por aí. Mas com Deus não. No crediário de Deus, todos passam, se elas se arrependem dos seus pecados e confiam em Cristo Jesus. Deus quer usar o que foi um profundo senso de passado e vergonha para o bem. Ele tem feito isto a milhares e milhares de pessoas e deseja fazer o mesmo com você. Com você. Não tenha vergonha do seu passado ao lado de Deus. Ele está pronto para lhe perdoar, esquecer e dar-lhe uma nova chance. E olha uma base extraordinária para tudo isso que eu estou falando, que está lá em 2 Coríntios 5,17. Quem está unido com Cristo é uma nova pessoa. Acabou-se o que era velho e já chegou o que é novo. Por que me envergonhar do passado? O passado é velho. Hoje eu estou na novidade. Hoje eu estou no renovo. Hoje eu sou uma nova pessoa em Cristo Jesus. E como vamos fazer para viver daqui para frente? Crendo em Deus e lidando de forma saudável com as lembranças do passado. Eu agora vou citar José. José nos dá um exemplo de como lidar com este passado. O texto de José, que fala disso que eu pretendo colocar agora, está lá em Gênesis 39. Depois você vai ler. Eu vou citar alguns versículos, mas em função do tempo não vai ser possível citar tudo. Mas Gênesis 39, você se lembra? José, filho de Jacó com Raquel, era um menino mimado e, em função de várias circunstâncias, ele passou a ser odiado pelos seus irmãos. E, em função deste ódio, os seus irmãos aproveitaram-se de uma circunstância, o jogaram numa vala, num poço. Depois ia passando uma caravana e eles venderam seu irmão como escravo, uma caravana que ia para o Egito. Na realidade, eles queriam matar José, mas foram convencidos a vendê-lo como escravo. E quando ele chegou ao Egito, ele foi vendido para um homem chamado Potifar e começou a trabalhar para Potifar. Então, observe uma coisa. José tinha muitos motivos para estar amargurado com o seu passado, para se envergonhar do seu passado. Você imaginou você chegar para alguém e falar: puxa, eu fui desprezado, meus pais se livraram de mim, meus irmãos me odeiam. Não é fácil tudo isso. José tinha tudo para dar errado na sua vida, mas aconteceu exatamente o contrário. Como José, tenha sempre alguns valores na sua vida. Primeiro, viva em intimidade com Deus. Lá no texto, no versículo 2, nós lemos assim: o Senhor estava com José. Lá no Egito, o Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Deus estava com José. Agora, preste atenção numa coisa. Deus está perto de todos aqueles que o procuram, que o buscam. Na realidade, nós já falamos isso na quarta-feira passada, Deus está
em todos os lugares. Neles nós vivemos, nos movemos e existimos. O problema não é que Deus se afasta de nós é que nos afastamos de Deus. Então, se o Senhor estava com José, é porque José estava com o Senhor. José conseguia perceber isso. José tinha comunhão, tinha intimidade com Deus. Então, esse é o primeiro aspecto. Nós falamos muito sobre isso no último sermão. Conhecer a Deus, não apenas crer em Deus. Deus está perto de nós, mas muitos não percebem. Deus estava com José. José estava com Deus. Segundo passo, segundo valor que você deve assumir para ter vitória sobre o seu passado, aquelas coisas que o envergonham, viva com humildade. A palavra diz que quando o Potifar, quando este percebeu que o Senhor estava com ele e que o fazia prosperar em tudo o que realizava, e aí prossegue, mas note, o Potifar percebeu que o Senhor estava com ele. Por que ele percebeu isso? Como ele percebeu isso? Eu imagino que porque ele via a relação, o temor que José tinha para com Deus. Não era estava com ele porque ele via falando, Deus está comigo. Não, ele via nos atos, nas palavras, nas atitudes de José, que o Senhor estava com ele. Outro valor para você, viva em integridade. Não importa se no passado eu não fui íntegro, eu vou ser íntegro a partir de agora. Agradou-se de José e tornou administrador dos seus bens. Potifar deixou o seu cuidado, a sua casa e lhe confiou tudo o que possuía. Porque ele via integridade na vida de José. José era um homem íntegro, um homem confiável, era um homem inteiro, não havia lacunas na sua vida. Um outro princípio baseado na vida de José, viva com responsabilidade. Potifar entregou nas mãos de José tudo o que tinha e não se preocupava com nada, a não ser com a comida que comia. A única preocupação do Potifar era esperar que lhe servisse à mesa. É a vida que você está esperando, não é não? Pois é, porque ele confiava plenamente em José, porque José era responsável. Seja sempre um bom administrador de tudo que Deus colocar nas suas mãos. Administre com responsabilidade, ainda que seja pouco, mas administre com responsabilidade. Mas preste atenção, você precisa também se lembrar que todos os que traem a atenção de Deus são cobiçados pelo diabo. Se você atrair a atenção de Deus, o diabo também vai cobiçar você. A tentação de Satanás continuará chegando até você. A esposa do Potifar começou a dar em cima de José. O diabo só desiste de quem já é dele. Se você se sente muito tentado, muito oprimido, pense nisso. O diabo só desiste de quem é dele. Só não desiste, né? Só desiste de quem é dele. A tentação de Satanás insistirá contra você. O diabo vai passar o tempo todo. Não pense. Eu vou me tornar um crente bem maduro, bem espiritual, bem consagrado, vou orar e aí eu não vou ser mais tentado. Jesus foi tentado o tempo todo. Então você vai ser sempre tentado. A sua atitude vai manter você de pé. Quando você viver uma vida de temor a Deus, e temor aqui não é medo, é respeito. Eu gosto de definir temor como levar Deus a sério. Não é levar Deus de brincadeirinha.
não é levar a Deus como se fosse uma ficção, uma crendice. Eu levo Deus a sério. O texto fala no versículo 9b, quando falando sobre José, quando ele foi assediado pela esposa de Potifar, ele nada me negou, diz, quando a mulher o assediou, ele está falando do seu patrão, ele nada me negou, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso contra Deus? Como eu poderia não levar Deus a sério nessa situação? Não, é só dessa vez, uma vezinha só, todo mundo faz, tem que provar que eu sou macho, que eu sou homem. Não, ele levava Deus a sério. Para você se manter de pé, você não pode confiar na sua própria natureza. Assim, embora ela insistisse com José dia após dia, ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela. Então ele sabia, eu sou homem, não sou... Eu sinto atração. A esposa de Potifar não era nenhum tripufu. Devia ser uma mulher muito bem vestida, muito perfumada, e ia no cabeleireiro todo dia. Sabe como é que é? Mas então ele sabia que tinha uma atração, então ele evitava até ficar perto dela. Por que Eva caiu em tentação? Ela ficou em frente diante da única árvore que ela não poderia estar. Então, não confie na sua natureza. Se alguém cuida de estar de pé, tome cuidado para não cair, diz a palavra. É isso, não confie. Nunca diga desta água não beberei. Viva, eu sou fraco, então eu preciso me cuidar. Terceiro, fuja do pecado a qualquer preço. Um dia ele entrou na casa para fazer suas tarefas e nenhum dos empregados ali se encontrava. Ela o agarrou, a esposa de Potifar agarrou o José pelo manto, voltou a convidá-lo. Vamos, deite-se comigo. Mas ele fugiu da casa, deixando o manto na mão dela. Então a mulher insistiu. A mulher agarrou o José. Só que José tinha a unção do Papaléguas. Você conhece a unção do Papaléguas? José vazou. Ele vazou. Então quando vier a tentação, vaza. Se a sua fraqueza é bebida, quando passar perto de um bar, vaza. Se o seu problema é mulher, vaza. Fuja do pecado a qualquer preço. José saiu praticamente nu. A capa ficou na mão da esposa de Potifar. Viva acima das redes de mentiras forjadas contra você. Depois daquilo, a mulher de Potifar chamou os empregados e falou: olha, ele tentou me agarrar. Ela começou a mentir. Mentir. Neste caso, você vai decidir vencer a mentira com a verdade. Às vezes eu ouço aí comentários sobre aquele crente, aquele pastor, eu procuro tomar muito cuidado com isso, porque o inimigo gosta de espalhar mentiras. É lógico que há muito escândalo, há muita gente mal intencionada, há muito crente mau caráter, pode existir, mas viva com a verdade. Então, quando você vai fazer o que é certo, muitas vezes você será tentado. Muitas vezes vão falar, inventar mentiras contra você, mas vença. Vença vivendo a verdade. José foi preso em função daquilo, mas viveu na verdade. O quinto ponto aqui: cuidar do seu caráter e entregar a sua reputação. Mandou buscar José, o Potifar, lançou na prisão em que eram postos os prisioneiros do rei. José ficou na prisão, mas o Senhor estava com ele. E ele estava com o Senhor.
e o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. José, pelo seu caráter, pelo seu jeito de ser, pela graça de Deus sobre ele, ele ganhou a simpatia do carcereiro. Ele manteve, todo mundo falava, tá vendo aquele lá que agarrou a esposa do famoso Potifar? É ele ali. Mas à medida em que o tempo foi passando, eles começaram a perceber, não, acho que ela é que mentiu. Esse homem não poderia ter feito uma coisa dessa. Esteja disposto a recomeçar ao lado de Deus. Aí nós percebemos que depois disto, o carcereiro encarregou José de todos os que estavam na prisão, e ele se tornou responsável por tudo que lá sucedia. O carcereiro não se preocupava com nada, a mesma coisa com Potifar, percebe? Não se preocupava com nada do que estava a cargo de José, porque o Senhor estava com ele, e ele estava com o Senhor. E concedia bom êxito em tudo o que realizava. Percebe? José recomeçou. Na prisão ele recomeçou. Mesmo em nossas prisões, Deus pode nos fazer recomeçar. Percebe? José não estava preso ao passado. Aqui a gente percebe o passado e o presente de José. Ele não se deixou algemar pelo passado. Ele quebrou as correntes do passado, viveu o presente, sempre na presença de Deus. Por que isso foi me acontecer? Nada disso. Ele se manteve fiel em comunhão com Deus. Lembre-se de uma coisa, não é como começa que conta, e sim como termina a sua história. Se nós ficássemos somente na primeira parte da história de José, a gente ia ficar desanimado, mas percebam como ele terminou. Depois da prisão, ele foi servir ao rei e se tornou o segundo homem mais importante do Egito. Vai lá e leia na palavra de Deus. Então, não se envergonhe do seu passado. Viva o presente. E deixe que Deus mude o seu futuro. Liberte-se das algemas. E tenho certeza de que você vai não apenas crer em Deus, mas vai se relacionar com Ele, vai perceber Deus agindo no dia a dia da sua vida. Até a próxima semana, quando teremos a terceira mensagem da série O Cristão Ateu. E na quarta-feira a palavra será: crê em Deus, mas não tem certeza de que Ele o ama. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Nós somos limitados, nós somos humanos, nós somos pó, mas o Senhor nos perdoa, o Senhor nos guarda, o Senhor nos protege, o Senhor nos livra. Ó Deus, ajuda a cada pessoa que está participando deste culto. Se há alguém aqui sendo aprisionado pela culpa, que o Senhor tenha misericórdia e ajude a cada um a deixar as coisas que ficam para trás, a viver o presente com os valores do Senhor, prosseguindo para o alvo. Em nome de Jesus. Amém.
He